Muito bem, pessoal, 6h49, estamos ao vivo aqui, direto de Periquito, Minas Gerais, olhando aqui de frente para a praça. Relembrando aqui alguns hinos antigos, alguns tempos bons que eu passei aqui nessa cidade. É tão bom depois de 7 anos poder retornar aqui, retornar à cidade. Aí a gente tem que ser purificado cada dia. Os nossos lábios têm que ser purificados pelas brasas. Para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus.
Deus é bom. Efeitos finais, capítulo 29. Aqui, ligar aqui. São quase 7 horas. Aproveitando a paisagem aqui. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Coisas tremendas Ele tem feito nas nossas vidas. Coisas maravilhosas Ele tem feito. A gente não pode, embora tudo pareça dar errado, a gente não pode falar errado, né? Tem que falar sempre positivamente. Uma coisa que eu tenho aprendido, que tem doído em mim. Quem me conhece sabe que eu sou bem realista no que eu falo. E às vezes sou até negativo. Mas eu tenho sido enfrentado, confrontado com a realidade. A gente não pode falar o que a gente vê e falar o que a gente crê. Falar o que nós cremos. Às vezes você pode ouvir algo que eu tenha postado sobre eu venci a depressão e diga assim: o Jonathan é mentiroso. É mentiroso, olha lá, não vive o que prega, nem para falar que venceu a depressão serve. Mentiroso. Mas a gente tem que falar coisas positivas, coisas que não vemos, que a lógica humana, que para o ser humano é loucura. A Bíblia diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, embora hoje não seja uma live de pregação. A palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Você dizer que Cristo curou você da depressão hoje é para o mundo, para a medicina, por exemplo, a medicina psiquiátrica, a medicina psicológica, é loucura. É loucura você dizer que Cristo te curou. Mas pela fé você pode dizer que você venceu, ainda que os sintomas persistam. Apenas sintomas. Algo que eu gravei no ano passado, final do ano passado, não sei se eu solto depois o vídeo aqui no Face, chama-se Não temas as doenças, são apenas ilusionismo do maligno. E doença, os sintomas de uma doença são apenas ilusionismo. O inimigo tenta enganar com sintomas. Você tem que continuar resistindo e crendo pela fé que você está curado. Mas eu tomo remédio, eu vou no médico. Continua crendo que você está curado. Mas eu estou fazendo Deus mentiroso. Não está. Você está declarando pela fé algo que é contra a lógica humana, contra a racionalidade humana. Para o ser humano, por exemplo, o autismo é incurável, mas eu já me vejo curado. Eu já me vejo curado de todas as enfermidades. Para medicina, psicologia, psiquiatria, muita coisa é incurável. Muita coisa é incurável. E se eu olhasse segundo a lógica humana, de ter que tomar tantos medicamentos, ainda me consultar, se eu olhasse somente para o chão, se eu olhasse como eu postei uma mensagem ontem sobre urubus, se eu olhasse como um urubu para o chão, eu só comeria as carcaças da vida, só comeria negatividades. Porém, a gente tem que olhar como águias, tem que olhar para cima, tem que tentar, pelo menos, ser positivo. Se você não consegue ser, pelo menos tente. E a gente vai conseguindo. Não é fácil, é trabalhoso, mas a gente vai vencendo as dificuldades, vencendo a depressão, vencendo o desespero. Vencendo não, na verdade já vencemos.
Aliás, a Bíblia diz algo. Como eu disse, não era uma live de pregação, mas eu quero ler algo aqui, porque sempre que eu gravo alguma coisa, não tem como eu não pegar a Bíblia. Aliás, tem uma frase de um pregador católico, Tony Allison. Ele fala assim que quanto mais você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, só o fato de você pegar na Bíblia, isso já está te curando. E eu pego essa palavra para mim. Romanos 8,37 diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos bem mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Em tudo, em todas as coisas. Talvez você está passando por uma situação que um diagnóstico médico te sentenciou a uma doença incurável. Talvez, amado amigo, amiga, irmão, irmã, alguma coisa aconteceu que a sua família te rejeitou, os seus pais te rejeitaram, marido, esposa, seus filhos te rejeitaram, seus filhos estão perdidos. Perdidos para o ser humano, porque para Deus não estão. Deus não perde. Aliás, deixa eu dizer algo. Deus não perde ninguém para Satanás. As pessoas falam assim, mas uma coisa que eu sempre fui contra. O crente pode perder a salvação. Não. Deus, a não ser que ele blasfeme contra o Espírito, mas Deus não perde ninguém para o diabo. Uma vez que Deus selou, o Senhor conhece os que são seus. Aí vai ter quem fale, é calvinismo. Não é calvinismo. Muitas pessoas estão presas em caixinhas teológicas. Mas Deus não perde ninguém para o diabo. Deus não perde ninguém para Satanás. Eu com 14 anos, Deus me livrou da morte. Agora com 24 anos, como diz aquela letra de um determinado cantor gospel, meu estado era para morrer. Mas Deus me livrou da morte de novo. Eu posso dizer que eu nasci 3 vezes. Em 95, em 2009 para 2010 e agora. 3 vezes Deus me permitiu nascer. Não tem como não se emocionar, desculpa. As pessoas acham, é fingimento, dramático. Não. A gente se emociona mesmo de contar o que Deus fez. E o que ele faz. Eu não entro muito em detalhes dessa questão de Deus ter me livrado da morte, porque é algo bem pessoal. Mas esses 10 últimos anos, essa década que passou, foi uma batalha tentando morrer com remédios. 2 vezes tentei me matar me automedicando. E Deus deu livramento, Deus sempre livrando, guardando, protegendo. Tenho uma família que ora por mim, que dobra os joelhos e clama pela minha vida. Meu pastor, meu pai na fé. E muitas outras pessoas que sempre estão de joelhos dobrados pela minha vida. Talvez gente que eu nem conheça. Gente que eu nem conheço está orando por mim. E eu só tenho a agradecer. Como diz aqui, em todas essas coisas somos bem mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Versículos antes diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O que pode nos separar do amor de Cristo? O que pode nos separar de que Cristo nos abençoe? O que pode me separar? O que pode te separar de Cristo? O que pode impedir que Ele opere nas nossas vidas? O que pode impedir que os planos dele se realizem e se cumpram na nossa vida? O que pode impedir? O que pode nos separar de Cristo? Tribulação, perseguição que nós passamos, angústia, depressão, ansiedade, aflições, perseguição da família, da igreja, dos amigos, de quem quer que seja. Fome. No Brasil é difícil falar assim, no Brasil ninguém passa fome. Mas, não sei, em alguns lugares sim. Mas no mundo, tem lugares no mundo que não há comida. Nudez,
Alguns lugares aqui no Brasil mesmo, pessoas não têm o que vestir, moradores de rua. Perigo. Saindo na rua aí o Covid-19 pronto a matar qualquer um. Ou a espada. Guerras, matança, pessoas empunhando armas. Assim está escrito: por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias nós estamos expostos à morte. Todos os dias quando nós saímos, nós estamos expostos a morrer. Todos os dias, cada dia tem o seu mal, como disse Jesus em Mateus 6,34. Não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Cristo disse que cada dia vai ter o seu mal. Vai ter o dia mal, como Paulo disse em Efésios 6,11. 6,11, creio eu, ou 6,13. O dia mal. Vai haver aquele dia que tudo vai dar errado. E nesse dia você tem que estar revestido com a armadura de Deus. Cingir os lombos com a verdade. Sem mentiras. Sem legalidades para o pai da mentira. Revestido com a couraça da justiça. Sabendo quem você é em Cristo. Que Cristo te salvou. Que Ele levou tudo de ruim que era seu e era meu na cruz do Calvário. E nos deu a sua justiça. Calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Como você está, fulano? Eu estou bem. Vai tudo bem. Tomando o escudo da fé. Essa aqui foi boa. Embraçando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos protege. A nossa fé. Tem gente que, às vezes, independente de credo, se é evangélico, católico, independente do credo, tem gente que tem uma fé incrível, uma fé admirável, uma fé inabalável. Mas Paulo aqui ele se refere a uma fé que seja item da armadura do cristão, que uma fé específica, uma fé que a pessoa tem que ter e pedir mais e mais, se revestir, pedir o acréscimo dessa fé, pedir isso como dom, pedir isso como fruto do Espírito, a cada dia para podermos resistir aos dardos inflamados do maligno, tomando o capacete, a certeza, a esperança da salvação, a certeza de que nós seremos salvos, e a espada do Espírito, que a palavra é a oração, orando em todo o tempo, todo lugar. Está tomando banho, orando, comendo em pensamento, orando, trabalhando em espírito, em pensamento, orando, em algum lugar onde se possa orar falando, orando, dormindo não, mas de joelhos dobrados antes de dormir, orando, antes de dormir, antes dos seus olhos se fecharem, o consciente se entregar ao inconsciente, orando em espírito, agradecendo pelo dia, acordando, orando, em todo o tempo, com toda oração, com toda súplica. Senhor, abençoa, Senhor, obrigado, Senhor, dá graça. No espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos. É nosso dever orar por todos. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano. Ore por ele. Ah, mas eu não vou com a cara de ciclano. Ore por ele. Não vou com a cara de Bertrano. Ore por ele. Ore por ele. Mas tem gente que interpreta errado, como eu às vezes interpretei e ainda interpreto, porque eu sou falho. Muitas vezes nós oramos pedindo a justiça. Deus faz justiça. Como eu falei, tem uma pregação que está mexendo muito comigo, de um pastor. Vou falar quem é. Do pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento. Uma pregação chamada A Tua Língua Te Levará para o Inferno. Essa mensagem está mexendo comigo todo santo dia. Essa pregação. Eu ainda tenho que terminar de assistir ela ainda. De novo. Deus deu ao homem a capacidade somente de abençoar.
Deus não deu ao homem o poder de amaldiçoar. Quando nós orarmos, nós devemos abençoar. Nós devemos pedir a bênção, pedir a misericórdia. Não é nosso dever clamar pedindo justiça. Ou, como muitos fazem, entregar fulano, ciclano para Satanás. Só Paulo fez isso na Bíblia. E uma vez, uma ou duas, que ele também entregou Himeneu e Alexandre em 1 Timóteo 1, para que aprendessem a não blasfemar. Paulo tinha essa autoridade, mas nós não temos autoridade de entregar ninguém para que o diabo carregue. Não temos autoridade para amaldiçoar ninguém. Eu também tenho que aprender muito. Todos nós temos. E a nossa língua só tem que ter o poder de abençoar, declarar vida, declarar coisas positivas pelo poder da palavra. Eu sempre enfatizo isso, não é de hoje. Lá em Pirassununga mesmo, sempre preguei sobre o poder da palavra. Poder da palavra. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. E 21. A pessoa sacia o estômago com o que diz a boca. Suas palavras o saciam. Morte e vida dependem da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. E daí veio aquela frase: a palavra tem poder. A palavra tem poder de abençoar. A palavra tem poder de amaldiçoar. A pessoa ela sacia o estômago com o que sai da boca, com o que vem da boca. Imagina então se a gente saciar só com o que a gente fala de ruim. Vamos nos corroer por dentro. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 4,13 que nós temos um espírito de fé que diz: "Crie, por isso falei". Quem fala derrota está crendo em derrota. Quem fala vitória crê em vitória. Então, se eu falo algumas coisas, como aqui eu falei da língua, eu estou profetizando, crendo e corroendo, não saciando, corroendo. As palavras negativas têm eu falo por mim mesmo, por experiência própria. As palavras negativas elas têm um poder de corroer pior que a Coca-Cola. Elas têm poder de corroer pior que uma garrafa de Coca-Cola. Palavras negativas corroem e causam até câncer, causam enfermidades terríveis. Falta de perdão produz câncer, produz úlceras, produz enfermidades mentais, emocionais, físicas. Ah, porque eu morro, eu vou pro caixão, mas não perdoo fulano, não perdoo cicrano, não perdoo Bertrano. A pessoa sacia o estômago com o que diz a boca. Você vai viver pelo que você diz. Eu vou contar rapidamente para os irmãos aqui, os amigos que acompanham ou acompanharão essa live depois, algo que eu vivi ano passado, que foi a porta de entrada para a depressão. Eu li uma matéria que dizia que pessoas com autismo leve não chegam, segundo a Sociedade Britânica de Psiquiatria, não chegam a, senão no limite de 59 anos. Eu comecei a botar isso na cabeça. Eu vou morrer com 59 anos. Eu vou morrer com 59. Morrer com 59. Tava desviado, afastado da igreja. O inimigo cegando. Eu dizia, vou me desviar. Vou me afastar. Esse negócio de afastar. Vou morrer. Vou morrer com 59 anos. Vou morrer com 59 anos. Vou partir. Vou deixar a terra. E aquilo só foi afundando a depressão na minha vida. Meus amados, eu só estou tendo um entendimento de palavras positivas e negativas, o poder da língua para valer de verdade mesmo aqui, na cidade de Periquito, Minas Gerais. Quando você fala coisas positivas, até o seu semblante muda.
até o seu semblante melhora. Fale coisas que edificam. Seja uma pessoa que fale coisas que edificam. Ah, mas ninguém dá ideia para o que eu falo. Ninguém dá ideia para o que eu falo. Fale sozinho, mas fale você mesmo. Coisas que edificam. E a morte e a vida dependem da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida dependem da língua. Você tem o poder de criar vida por meio das suas palavras. As nossas palavras, elas estão carregadas de dinamite. Nossas palavras têm um poder tremendo. Mas como eu disse, na pregação o pastor dizia: Deus não deu ao homem o poder de amaldiçoar. Deus deu ao homem o poder de abençoar. Se o homem entendesse que só Deus tem o poder de amaldiçoar alguém, nem o diabo tem esse poder. Se enganam muitos aí. Nem o diabo tem mais esse poder. Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário e roubou dele as chaves da morte e do inferno. Ele não tem poder mais sobre nós. Me prova. Vamos dentro da Bíblia. Vamos dentro da Bíblia. Hebreus 2:14. Como os filhos têm a carne e o sangue em comum, da mesma forma Jesus participou de igual condição, a fim de destruir pela sua morte aquele que controlava a morte, isto é, o diabo. Aqui nesse versículo a gente entende assim: Jesus matou o diabo na cruz, Jesus destruiu. Não é, aqui a tradução não está correta, seria o poder do diabo. Versículo 15: Jesus libertou assim os que passam a vida como escravos por medo da morte. Gente que tem medo de morrer, gente que tem medo de adoecer, gente que tem medo de tudo, medo do escuro. Tu és fiel, Jesus. Tem pessoas que têm medo do inimigo, como eu tive, como eu carreguei um peso, um fardo, como eu carreguei, e às vezes ainda nos meus momentos de fraqueza eu ainda carrego, porque nenhum crente é super-homem. Me prova um crente que é super-homem, um crente perfeito, que consegue vencer todas as dificuldades, que é imbatível, que tem uma fé super inabalável, super inabalável. Não tem. Um crente assim não tem. Temos nossos momentos de fraqueza. E nesses momentos de fraqueza, muitas vezes eu tive medo do inimigo da minha alma. Eu carreguei um peso, carreguei um fardo, ainda carrego. Mas eu sei que Jesus derrotou ele na cruz do Calvário. Isso torna o meu chamado mais leve. Isso torna o meu chamado mais leve, saber que eu posso dormir, que Jesus está cuidando de mim, que eu posso andar na rua, que eu posso... É claro, agora a gente não vai andar tanto na rua com esse período de quarentena, mas andar em qualquer lugar sabendo que Ele cuida de mim, sabendo que Ele cuida no sono, cuida dentro de casa, cuida fora de casa, cuida dormindo, cuida acordado. Ele cuida de nós. Mas se eu orar por libertação, eu vou pegar a carga maligna da pessoa. Se você der ideia para isso, você vai pegar. Mas se você crê que o seu Deus é extremamente maior, você não vai pegar carga nenhuma dos outros. Gálatas 3, 13 e 14. Acabou virando uma live de ensino. Acabou virando uma live de ensino da palavra. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em favor de nós. Pois está escrito: maldito seja quem for pendurado no madeiro. E isso para que a bênção de Abraão em Cristo Jesus chegasse às nações, a fim de que recebêssemos por meio da fé a promessa do Espírito. Cristo nos resgatou. Eu não acredito, eu não consigo acreditar
em pessoas que dizem que existe maldição hereditária, que existe maldição por causa disso, por causa daquilo. Se Cristo me resgatou de toda maldição, se fazendo maldição em meu lugar, Cristo foi amaldiçoado. Deus desamparou Jesus. São Mateus 27:46, Jesus clama: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22:1. Deus o abandonou na cruz. O próprio Pai abandonou o Filho. E Jesus tornou maldição em nosso lugar, para que fôssemos abençoados. Então eu sinceramente, particularmente, não acredito. Eu creio que é uma estratégia de muitos pastores para ganhar dinheiro, esse negócio de quebra de maldição, culto, campanha de quebra de maldição, maldição hereditária, tudo que tem a ver com maldição. Cristo removeu toda a maldição. Não tem maldição para o crente. O crente não tem maldição. Você pode se libertar disso hoje, se você crê nisso. E isso para que a bênção de Abraão em Cristo Jesus chegasse às nações. Que bênção? Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio dessa bênção, por meio do descendente de Abraão, em Gálatas 3, vai explanar tudo isso. Abraão, Cristo, descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão por meio de Jesus. Chegasse às nações, nações que não eram judias, porque no Antigo Testamento Deus só tratava com os judeus. Agora Deus trata com as nações. Deus abençoa todas as nações, a fim de que recebêssemos por meio da fé a promessa do Espírito. Pela fé você já é batizado com o Espírito Santo. Mas em parte a gente... as línguas são evidência. As línguas são evidência. O dom de línguas é evidência, sim. Mas quando você nasce de novo, você já começa a experimentar o batismo com o Espírito Santo na sua vida. 2 Coríntios 5:21. Eu não quero que a live fique muito extensa, então daqui a pouco já estou encerrando. 2 Coríntios 5:16 em diante. Portanto, de agora em diante não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Ou seja, o que nós conhecíamos antes já não conhecemos da mesma maneira. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Ninguém tem mais o poder de me acusar, como tem muito linguarudo que acusa a gente. Muita gente com a língua grande, que aponta os nossos erros por causa da nossa conduta, do nosso passado, às vezes até do nosso presente. Que às vezes, amado telespectador, amado ouvinte, te magoou, te feriu. Palavras que as pessoas te julgaram, se achando os fariseus, os doutores da lei, os super-homens do evangelho. Te acusaram e você hoje está desviado, afastado da igreja, até por causa de revelações. Escute o que eu vou falar, não é revelação de casa, chave, dinheiro. Revelações que mataram sua fé. E hoje você está desviado por causa de revelações de profetas de Araque. Passou. Tudo passou, eis que tudo se fez novo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem defeito nenhum, que me acuse, que te acuse, que nos acuse. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Se houver algum barulho aqui, me perdoem. É uma bênção de Deus, a minha priminha, que tá ali dando os primeiros chorinhos na vida. Não é os primeiros chorinhos, que já tem alguns meses já. Mas
comparada ainda, o que ela pode viver ainda se Cristo não voltar, aos primeiros momentos da vida. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou com Jesus por meio da morte de Cristo. Nós estávamos brigados com Deus, nós éramos inimigos. Cristo nos reconciliou. Nos deu o ministério da reconciliação, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Ah, Deus está irado com o mundo. Não está. Deus não está irado com o mundo. Deus quer que o mundo saiba que Ele ama, que Ele reconciliou o mundo com Ele. Deus quer que você saiba que Ele não está mais irado com você. Deus quer que você saiba que Ele quer que você o receba. E não somente para uma visitação de fazer você chorar. Ele quer fazer morada na sua vida. Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as faltas das pessoas. Atos 17:30. Mas Deus, o próprio Paulo, falando para pessoas em Atenas, Deus, não levando em conta os tempos da ignorância do homem, anuncia que em todo lugar as pessoas se arrependam. Deus não leva em conta os pecados do passado. Deus só quer que você se arrependa. E isso pela bondade dele. Romanos 2:4. Deus quer que pela bondade dele você se reconcilie. Não levando em conta as faltas das pessoas, e pondo em nós a palavra da reconciliação. Que palavra da reconciliação? Que Ele nos ama. Um versículo tão conhecido, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor capaz de amar a pessoas como eu e você e outras. Mas nós muitas vezes só conhecemos esse versículo de letra. Ah, Deus amou. Mas Deus amou a ponto do Filho dele sofrer muitas coisas por nós. Vamos lá. Cristo foi cuspido, foi esbofeteado. Cristo foi crucificado de mãos, pés, teve o lado furado, a cabeça pregada com uma coroa de espinhos, sangrou. Cristo não subiu ao céu somente em vitória, somente em glória. Cristo sofreu muita coisa. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades para que eu e você sejamos curados para sempre. Vivamos uma vida de plena saúde. Cristo foi desamparado para que eu e você tenhamos o Espírito que clama Abba, Pai. Sejamos amados. Cristo, ele se fez maldição para que se cumprisse a palavra de Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai abençoar. Ele não vai abençoar. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestes em Cristo. Nos reconciliou. Estávamos brigados com Deus. Um muro nos separava de Deus. O muro do pecado. O muro do pecado. O muro, o abismo que nos separava de Deus era o pecado. Cristo destruiu. Efésios 2, se eu não me engano, 14, diz que Cristo é a nossa paz. De fato, Cristo é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo em sua própria carne o muro de separação. A inimizade. 15. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. Isso ele fez para criar em si mesmo, de dois povos, os judeus e as nações, um só homem novo, estabelecendo a paz. Cristo rompeu toda a inimizade. Hoje ninguém precisa ser inimigo de ninguém, porque ele rompeu. Ele rompeu o muro que nos separava de Deus e das pessoas. Somos então embaixadores. O que faz um embaixador? Você sabe o que faz um embaixador? O embaixador,
é um representante de um presidente ou de um monarca, de um rei em outro país. O embaixador, ele representa em outro país. E Cristo nos colocou como embaixadores dele aqui na terra, para anunciarmos a palavra dele. Ah, mas irmão Jonathan, às vezes a sua palavra é muito dura, você bate nas pessoas, você prega muito sermão, você nem vive o que... Tem gente que chega a falar, você nem vive o que você prega. O apóstolo Paulo também levou esse nome. Na segunda, ele escreveu uma carta para se defender disso aí. Muitos não sabem, mas a segunda carta aos Coríntios foi escrita porque tinha muitos charlatões que ele combatiam, que diziam que Paulo era um falso profeta. E Paulo começa a dar muitos esclarecimentos ali. E o que me chama a atenção no capítulo 12, ele fala de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, o qual uns interpretam como doença. Eu não creio que seja uma doença. Uns interpretam, pode ser uma doença. Uns interpretam como um mensageiro mesmo, um enviado do cão, uma pessoa que se opunha a ele. Outros interpretam como uma tentação ao pecado sexual. Mas não sabemos que espinho era esse. Não sabemos que espinho era esse, perdão. Não sabemos que espinho era esse. Paulo, ele sofre esse espinho. E ele pede ao Senhor que afaste dele. Tudo isso por amor ao Evangelho. 2 Coríntios 11, eu estou aqui no capítulo 5. No 11, ele vai dizer tudo que ele sofreu por amor ao Evangelho. 3 vezes sofrendo naufrágio, sofrendo 195 chibatadas. Várias vezes escapando da morte. Uma noite no abismo. Abismo que ele fala em alto mar, em profundeza do mar. Um dia e uma noite nadando. Paulo sofreu por amor ao Evangelho. E ainda levava nome de que não vivia o que pregava. Muitos de nós também assim hoje levamos nome. Porque é fácil pregar para você que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai derramar um caminhão do Faustão sobre a sua vida, um caminhão de bênção. Eu quero ver essa promessa se materializar na sua vida. Eu quero ver daqui 2, 3 meses eu chegar em você e falar: o que eu falei com você se cumpriu? Sendo que eu não tenho o dom da revelação, como muitos aí fazem, entregando revelação para os outros, que Deus vai fazer o telefone tocar na sua casa. Ah, o irmão Jonathan prega só cajado. Eu não suporto ouvir. Eu não suporto ouvir. Disseram mesmo para Jesus, em João 6,60. Muitos dos discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí vai dizer assim, se não me engano, no versículo 70 ou 71, que os discípulos já não andavam um pouco antes. Creio que antes dos 60, vou procurar aqui, para não falar besteira. João 6, a partir do verso 60. A partir do verso 60. Quando ouviram isso, muitos discípulos dele disseram: essas palavras são duras demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. E lhes disse: isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes? Não estavam preparados para isso. O Espírito é que dá a vida. A carne não serve para nada. Ou seja, as coisas desse mundo não servem para nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. É interessante isso aqui. As pessoas pegam só essa parte e falam assim, como eu pego às vezes, é o rema de Deus. Eu estou liberando um rema na sua vida. Mas ninguém está disposto a sofrer, a pagar o preço para receber esse rema. Mas entre vocês alguns acreditam. Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem haveria de traí-lo, e continuou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Por esse motivo muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. João 6,
60 a 66. 67. Então ele disse aos 12: será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Cristo foi abandonado. Cristo foi chamado muitas vezes de falso profeta também, de endemoniado. Cristo foi chamado de louco. Os parentes dele diziam: ele está fora de si. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que passar as mesmas coisas que o meu mestre passou aqui na terra. Porque se eu não passar aqui, eu vou passar do lado de lá. É melhor sofrer aqui. É melhor que eu sofra aqui. A pessoa que se diz discípulo, discípula de Cristo, e não vive uma luta sequer aqui na terra, a vida dela é muito boa para ser verdade. Alguma coisa está errada. Não é Cristo que ela está servindo. Pode ser qualquer outra coisa, mas Cristo não. O Evangelho é renúncia, é cruz. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Aí podem dizer fanático, santarrão, mas é a palavra: purificação, renúncia. Renunciarmos a nós mesmos, a nossa carne. Romanos 6, 6. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí muitos poderiam entender hoje essa palavra como o seguinte: não, eu tenho que ainda lutar para sacrificar minha carne. Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer isso, para vencer o pecado. Se você entender que o velho homem, seu velho homem, no caso, o velho Jonathan, foi morto com Cristo na cruz do Calvário, eu já não tenho mais. A minha velha natureza não existe mais. Morreu. E Cristo vive em mim. E quando eu entendo isso, o pecado vai perdendo poder. E eu vou encerrar lendo lá onde eu parei. Somos embaixadores de Cristo e é como se Deus exortasse. Exortar é animar por meio de palavras. Exortar não é repreender. Repreender é uma coisa: o irmão foi exortado. Não, não é que o irmão foi exortado. O irmão foi repreendido, foi admoestado. Mas ele não foi exortado. Se ele for animado por meio de uma palavra, ele foi exortado. Por meio de nós. Em nome de Cristo pedimos: reconciliem-se com Deus. Reconcilie-se. Deus não está bravo com você. Deus não olha os seus pecados. As pessoas podem dizer lá fora que você é tudo de ruim, mas Deus não te olha com esses olhos. Ele olha para você como ele olha para Jesus. Aí podem alguns falar assim: é hipergraça, é ensinamento falso. Hipergraça é uma coisa, mas Bíblia é outra. A Bíblia não prega hipergraça, mas Deus, ele te olha com os olhos que ele olhava Jesus. Ele olha para Jesus e ele vê você também. E ele não te vê com pecado, ele não te vê com o que o mundo vê você lá fora. Quantas vezes eu mesmo fui abençoado por palavras de pessoas que não olharam para o meu pecado. Eu podia ter tudo para hoje aqui em Minas Gerais, olhar para baixo, olhar para o chão, como eu postei, volto a reprisar. Assistam a reflexão sobre as águias e os urubus. Eu podia ter tudo para olhar para baixo e comer carcaça, de tanto que as pessoas falavam mal de mim. Mas Deus olhou para mim com um olhar de amor e usou pessoas até hoje para falarem comigo que Ele me ama, que Ele é comigo. E se Deus precisar, Deus vai continuar falando, porque Deus não abandona ninguém. Como eu disse, Deus não perde ninguém para Satanás. Deus não perde ninguém. Deus abandonou a pessoa. Deus tirou o dom. De onde existe esse negócio que Deus tira dom dos outros? Deus tira ministério dos outros. Deus tira castiçal. Pega passagem isolada. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.
Deus não tira dom de ninguém. Deus não perde você para Satanás. Deus não perde ninguém. Tem muitas pessoas hoje desviadas, como eu estive. Por causa de palavras de maldição que outros lançaram. Mas fiel é Deus que nos preserva. Fiel é Deus que nos mantém de pé. Fiel é Deus. Aqui está um homem de Deus. Toda a glória para Jesus, claro. Como ele sempre diz, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nos comentários está um homem de Deus que sempre me apoiou. Que sempre me ajudou, que eu tenho como um pai. Me aconselha sempre. Sempre me motivando a olhar para frente. Já teve uns momentos que ele puxou minha orelha bastante, mas foi para o meu bem. Eu sou o que eu sou hoje. Claro, em primeiro lugar o Espírito Santo, falo no espiritual. Também os meus familiares. Mas o meu pai na fé me ajudou muito. Uma vez eu vou comentar algo que ele pregava. E ele falava que de joelhos ele orava pelas almas. Eu estava na porta da igreja, eu era recepcionista. Eu comecei a chorar, porque eu comecei a ver o quanto eu tinha errado. E mesmo assim, o Espírito Santo, através dele, não deixou de amar a minha vida. Continuou orando por mim, continuou clamando. Lágrimas derramadas para que hoje eu possa dizer que eu estou de volta à igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Fé. Estou congregando, estou tomando ceia, participando, membrado. Graças a Deus. E até Jesus voltar eu quero permanecer lá. Eu quero permanecer. O querer é nosso, o efetuar é de Deus. Deus opera tanto o querer e o efetuar. Aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado, para que nós, por meio dele, nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se tornou tudo que era nosso na cruz. Eu ainda tenho que fazer algo, por esses dias eu vou fazer ainda, que são as 144 frases de... um nome doido que Deus deu aí. 144 orações de fogo. Mas são cada vez, dentro de cada frase, 12 orações. E Deus me deu algumas palavras e eu quero compartilhar com você aqui. As pessoas falam assim, né? Não pode anotar na Bíblia, não pode escrever na Bíblia, que não pode é deixar de ler ela. Eu estou curado das enfermidades em nome de Jesus Cristo. Jesus levou todas as doenças que eram minhas na cruz do Calvário. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu exerço autoridade sobre todo o poder do inimigo em nome de Jesus Cristo. Eu proíbo o inimigo de me tocar em nome de Jesus. A minha casa é coberta com o sangue de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Minha mente se abre para receber revelação da palavra e na palavra, e dom de visões. Eu recebo o Espírito de sabedoria e revelação. O sangue de Jesus me liberta da opressão e do cativeiro. Eu estou curado de todos os acessos nervosos em nome de Cristo Jesus. E aí vai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Como eu disse, pode parecer que eu não vivo, mas eu preciso declarar a cada dia essas palavras para que vão tomando conta do meu subconsciente. E isso se torna realidade na minha vida. Teve uma outra que uma vez eu coloquei no papelzinho, que as bênçãos do Salmo 91 alcancem a mim, a minha casa e a minha família em Cristo Jesus. E isso é o que Cristo fez. Ele levou na cruz do Calvário. Cristo nunca cometeu pecado, mas Cristo precisava morrer. Ele tomou o meu corpo, ele tomou o corpo de pecado. Paulo vai dizer que ele, para condenar o pecado, ele se tornou pecado na carne. Ele assumiu a semelhança, não que ele era pecador, não que ele tinha natureza pecaminosa, mas ele assumiu a natureza adâmica do pecado, morrendo por mim e por você. Para que nós fôssemos abençoados. Para que nós fôssemos Abençoados. Cristo levou tudo de ruim que era meu, que era seu.
Por amor de nós, ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Por amor de nós, Cristo empobreceu para que nós fôssemos prósperos. Eu quero concluir dizendo que no apanhado de toda essa mensagem, o qual eu poderia dizer que o tema dessa mensagem é: Cristo levou tudo que era de ruim e imputou sua justiça a nós. Ou, não sei, pode ter outro tema, mas Cristo levou o que era de ruim e nos deu o que era dele, a sua justiça. Eu quero dizer a você que talvez vai escutar essa live depois também, que não importa o que as pessoas te julgam, importa como Deus te vê. Importa que Deus te vê com os olhos que ele viu Jesus, que ele vê Jesus. Importa que Cristo levou suas maldições, suas enfermidades, o seu desamparo. Ah, ninguém é meu amigo, o Espírito Santo é seu amigo. O Espírito Santo é seu amigo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te amou. Aí as pessoas às vezes tentam preencher a carência, como eu tentei, até na vida sentimental. E metemos os pés pelas mãos. Cristo, claro, ele quer dar uma pessoa para abençoar a vida de alguém. Mas você tem que amar a ele. Não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é. Você tem que amar a ele primeiro. Porque acima de tudo você é noiva de Cristo. Nós somos. Mas voltando para concluir, não importa o que disseram de você, não importa o que te caluniaram. Talvez você nem anda mais na rua com vergonha de fariseus que apontam o dedo e acusam. De gente. Para mim foi uma luta. Para mim até hoje é uma luta pregar pela internet. Porque se você tem se para quem já tem um ministério em uma igreja local, é difícil para nós que somos considerados pastores de redes sociais, embora eu não me considere, é pior ainda. A pedrada é maior, porque a gente está pregando para o mundo inteiro. Pessoas estão nos escutando Brasil afora e fora do Brasil. E às vezes parece que não dá para suportar a pressão. Mas Deus, como eu postei uma frase do John Wesley, antes dele morrer, ele disse assim: o melhor de tudo, Deus está conosco. Deus está comigo. Isso me basta. Eu quero encerrar fazendo uma oração pela sua vida. Se você que assiste permite que eu ore pela sua vida, eu vou orar brevemente. Já estou encerrando a live. Soberano Deus, amado e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, Senhor, eu ponho na brecha, Senhor, eu intercedo por cada vida, Senhor, que passou por esta live. Senhor, eu quero te pedir a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Que o Senhor faça entender que nós somos amados por Ti, que o Senhor nos reconciliou com Jesus. Querido Deus, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todas as palavras que as pessoas possam achar bonitas, elas sejam para Ti e não para a minha glória, Pai. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, domínio e majestade sejam somente a Ti. Querido Deus, faz-nos entender cada dia que o Senhor levou sobre si tudo o que era ruim de nós. E o Senhor nos imputou a tua justiça. Te rogo, nos dê uma noite abençoada. Nos cubra com o teu sangue. Perdoa os nossos pecados. Abençoa a nossa noite, Senhor. E dá-nos amanhã, sexta-feira, abençoada. Jesus, nos ajuda, Pai, a suportar a pressão de cada dia. Nos ajuda a suportar. Nos sustenta, Senhor, pois a Tua graça nos basta. Nos faz cada vez mais ser dependentes de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e oramos para a glória do Pai, na força do amado amigo Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, só deixando claro um esclarecimento aqui, quando eu mudo
quando eu mudo o foco da câmera aqui, é que eu não gosto de aparecer na oração. Eu nunca gostei. Nunca gostei de gravar a oração aparecendo. Porque Jesus também disse que quando orardes, não vos assemelheis a muitos que aparecem, que fazem para aparecer orando. Então eu respeito quem ora aparecendo, mas eu não tenho esse costume. Então às vezes eu mudo o lado da câmera quando eu vou orar. Eu deixo esse esclarecimento. Se o Pai permitir, amanhã estamos de volta. E saudades da igreja lá em Santa Fé, meu pastor me assistindo. Saudades da igreja lá em Santa Fé. Espero voltar bem melhor daqui. Em nome de Jesus, voltar bem melhor. E quando voltar lá já tenha cultos de terça, sexta e domingo. E essa pandemia já tenha sido exterminada em nome de Jesus. Espero voltar bem para lá e estamos num processo aqui de amadurecimento, uma escola do Espírito Santo, amadurecendo. Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que ir para uma escola de teologia para amadurecer espiritualmente, eu tenho que ir para um seminário, eu tenho que passar um seminário de cura, um seminário de libertação. Às vezes você vai passear na casa da sua tia, da sua avó, e o Espírito Santo já está te dando um seminário para você viver, para você aprender ali naquele seminário. E é mais ou menos isso que eu estou vivendo. E Deus está amadurecendo a minha vida aqui. Deus está amadurecendo a minha vida a cada dia. Eu vou encerrando por aqui. Amanhã fazem 8 dias que eu cheguei aqui. Amanhã aqui para mim termina a quarentena. E já vou poder sair aqui e poder começar as atividades normais. Embora a cidade aqui está tendo uma epidemia terrível aqui. Tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções. As igrejas só estão abrindo aos domingos e ainda o culto de 30 minutos. Peço aos irmãos de outras cidades que orem por Periquito, orem por esta cidade, Periquito, Minas Gerais. Orem por essa cidade tão abençoada, mas que está passando um momento crítico. Em todo lugar está, né? Mas aqui também é um dos lugares mais agravados. Peço a oração dos amados. Só vou mostrar aqui uma coisa e vou encerrar. Ali colocaram barreiras para impedir que visitantes cheguem à cidade, para os irmãos verem deixa eu aproximar aqui, para os irmãos verem. Colocaram barreiras para impedir que pessoas visitem. Então está muito crítica a situação aqui. Eu rogo as orações de vocês pela cidade de Periquito. Amanhã retomo as atividades aqui, recomeço as atividades aqui de sair, me socializar. E peço as orações de todos por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo ministério que Deus me deu. Às vezes tem gente que pode achar que meu ministério está falido. Não que é meu, que não é meu também. Deus me confiou. E se Deus me confiou o ministério, ele não está falido. Ele não vai estar. Eu posso morrer e as pessoas darem risada. O diabo dá risada achando que venceu, mas ele não venceu. Não me derrubou. Deus me deu o ministério. Deus me confiou o ministério. E Deus é soberano. Deus tem todo o poder. Deus é onipotente. Como eu disse, Deus não perde para Satanás. Não há ministérios falidos para Deus. Não há ministérios fracassados. Não há ministérios chegados ao fim. O fim de um ministério é a morte de um homem. E ainda assim não é o fim, porque o ministério dele continua deixando um legado e herança para outras pessoas. Eu vou encerrando por aqui. Tem um problema aqui, de rinite aqui, fica bem atacada. Os irmãos me perdoem. Eu tenho ainda essa batalha ainda a travar, ainda já venci em nome de Jesus. Amo vocês no amor de Cristo. Que o Pai vos abençoe a cada um. Um grande abraço do seu amigo de todos os dias, de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias.
Eu amo você em Cristo Jesus e creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Um grande abraço, fique com Deus, fique em paz. E como eu sempre saúdo os irmãos, paz seja convosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.